Olá, eu estou aqui nesse nosso quadro, nessa nossa playlist, em que eu respondo as dúvidas dos alunos e pego algumas que eu considero interessantes compartilhar, que não necessariamente são muito operacionais, mas que são dúvidas que eu vejo que são dúvidas comuns, para que mesmo você que ainda não é nosso aluno, eu espero que você seja em algum momento aí, possa participar da nossa família que está agora chegando a bater a meta de 22 mil alunos em 86 países, mas compartilhar também com você algumas perguntas que são muito interessantes. Por exemplo, essa daqui é do Matheus Lima. Matheus Lima, ele estava aqui numa estava numa aula dentro de um curso sobre análise financeira a partir da curva S. Aí ele fez uma pergunta muito interessante, que é um problema muito comum. Como vou saber o consumo mais certo de alguns materiais que servem para várias atividades que estão sendo feitas ao mesmo tempo? Ou seja, o custo, né, o desembolso desses materiais. Ele colocou exemplo, cimento e areia grossa, que são dois exemplos típicos que a gente tem nessa situação. Aí eu respondi ao Matheus o seguinte, eu vou pegar aqui a resposta que eu mandei para ele, eu quero compartilhar para você. Existem sistemas, né, sistemas de informática, né, programas de computador, que procuram apropriar esses consumos reais, mas não é muito simples. Pode ser, por exemplo, através de ficha de requisição de material do almoxarifado. Então, tem alguns sistemas que você pode montar uma ficha e o sistema permite que aquilo que está saindo do almoxarifado é endereçado para um determinado serviço em um determinado local. Com isso, tem como fazer uma comparação se no meu sistema eu estruturei de tal forma os serviços por locais e quantidades, né? Quantidades de serviço que, a partir da composição, o sistema extrapola a necessidade de material, tá bom? Muito bem. Ou isso, itens específicos, né? Ou no caso de, por exemplo, concretos e argamassas, tem sistemas que fazem o controle através da quantidade de traços que foi pré-cadastrado. Então, a gente define aqui quais são os traços para determinado tipo de argamassa que eu vou usar, serviço de obra que eu vou usar. Ou, se for o caso concreto, os traços de concreto magro, etc e tal. E a partir da quantidade de traços rodada, ele extrapola a necessidade dos insumos também. Obviamente, exige uma organização e equipes para esse tipo de controle. Em outras palavras, é um controle detalhado, consequentemente, é um controle que tem um custo de controle maior, tá bom? Uma outra forma que eu já usei é não controlar o custo por serviço, e sim por insumo. Então, vamos tentar entender aqui. Quando eu faço isso, não controlo o custo pelo serviço, mas eu tenho um controle também, no mínimo, de insumo, né? É assim, eu controlo a evolução do serviço, mas o consumo de insumos eu não olho por serviço, eu olho, e o custo, consequentemente, eu não olho por serviço, eu olho por insumos. Essa é uma alternativa. Assim, não precisa de uma vinculação tão detalhada entre o material consumido e ou aplicado com o serviço executado, porque eles estão, digamos assim, desligados nesse levantamento, mas estão associados na prática, tá certo? O controle do andamento do serviço continua existindo, como eu falei, porém o custo não vem do controle do serviço, vem do controle do insumo. Como existe também uma previsão de insumo, um histograma de material, por exemplo, também a partir dessa previsão serve para comparar se o consumo real, a quantidade que está sendo consumida, está divergindo ou está coerente com a quantidade que deveria ser em função do serviço executado. Lembra que eu falei que acaba tendo uma ligação lógica? Esses serviços estão sendo executados, geram uma previsão de material a ser consumido. Eu agora estou controlando só a ótica do material para ver o custo, mas aí existe uma quantidade de material. Essa quantidade de material, nesse período, é coerente com os serviços que foram executados? Sim ou não? Se não, está dentro de uma faixa de tolerância ou está muito discrepante? Tá certo? Essa é a pergunta. Essa é a análise. Observe que são alguns itens, como brita, areia e cimento, que são mais difíceis e aí vão dar um pouco mais de trabalho nesse controle. Mas essa forma de controle é muito mais prático, né? E aliás, dá menos trabalho do que aquela anterior que eu falei. Você vai ver, vai controlar, até manualmente se for o caso, né? Ou seja, nesse caso você não precisa tanto de um sistema, uma planilha bem montada resolve, ou um sistema mais simples resolve. E aí eu espero que você tenha gostado. Você me responde, você também tem essa dificuldade de controlar os custos? Comenta aí, né? Comenta aí pra gente qual é a sua dúvida sobre custos, né? Qual é a sua dificuldade que você tem hoje no controle de custos, no controle dos custos em si, em função da evolução dos serviços, tá certo?
Como eu disse, essa é uma playlist que a gente está abrindo aí para todos, para poder trocar essas informações. Se for que você quiser, mande sua pergunta também. Eu vou ter muito prazer em analisar e trazer aqui, se for possível. E se gostou desse vídeo, né? Se inscreve, curte e compartilha, né? Compartilha aí, não só nas suas redes sociais, mas também nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Tá legal? Te vejo numa próxima dúvida que os nossos alunos ou que você mandar. Grande abraço.